Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender como criar a autenticação nessas APIs, ASP.NET Core 3.1 ou superior. Na verdade, acho que até 2.2 funciona, utilizando o Google, né? O Sign-in com o Google, que no caso é feito aqui pelo Firebase. O Firebase ele acaba sendo uma boa escolha, porque além de prover esse acesso para a nossa API de uma forma muito fácil, ele também provê acesso por front-end, a gente vai ver isso também, em JS puro, né? Mas dá para você implementar ele com Angular, ele tem uma SDK para Angular, para React, para Vue, então também é muito fácil. E se você for por mobile, Flutter, Android nativo, né, com Kotlin ou Java, ou mesmo iOS com Swift, ele também tem o SDK e também dá suporte. Então é uma ótima pedida se você quer fazer um sign-in com rede social de uma forma simples e fácil. Ele permite aqui dentro também que a gente faça sign-in criando os usuários aqui, né, e mantendo os usuários aqui no banco dele. Então ele acaba sendo um servidor de identidade para a gente vai passar por ele para fazer todas as nossas requisições, tá? Eu estou aqui no site do Firebase, no console.firebase.com, e eu vou criar um novo projeto. Vou chamar esse projeto aqui como To Do, tá bom? Vou clicar em continuar. Ele vai pedir se eu quero criar um Google Analytics aqui, eu vou colocar aqui não, e vou criar esse projeto. Muito bem, com o projeto criado, vou clicar em continuar. Ele vai trazer a gente para a tela inicial aqui do projeto, tá? E eu vou clicar aqui nesse botãozinho da web e vou registrar um novo app web, né? To Do Web. Então esse processo a gente tem que fazer para cada app que a gente vai ter. Então a gente vai ter uma app web, uma mobile, por exemplo, tem que repetir esse processo. Ele vai trazer um código aqui para mim, ó. Eu vou selecionar todo esse código aqui, minha tela está um pouco pequena. Vou dar um Ctrl C nele para copiar, que a gente vai usar já já. E vou clicar em continuar no console, tá bom? A gente já tem um app criado aqui então. A gente vai vir aqui para Authentication. Eu vou clicar aqui no Google, que é o cara que a gente quer, e vou ativar, tá bom? Ele vai falar que não tem um e-mail de suporte configurado. Vou selecionar um e-mail qualquer que eu tenha aqui e vou salvar, tá bem? Com isso pronto, ó, ele vai colocar como ativado aqui no Google. O processo é o mesmo para o Facebook, para o GitHub, só que no Facebook tem alguns passos a mais, tem que cadastrar seu app lá e algumas coisinhas, tá bom? No GitHub você tem que tirar uma chave, então cada um tem o seu processo aí, mas é tudo parecido. Tem que ficar tudo que você quiser usar de provider externo, você tem que ter esse ativado aqui, né? Tem que estar ok. Inclusive você pode criar o seu e-mail e senha aqui, ó. Você pode ativar ele e daí você tem suporte para e-mail e senha, tá bom? Vamos agora criar o nosso front-end em primeiro lugar, tá? Então eu vou abrir um terminal aqui, vou criar uma pasta aqui chamada de To Do Client. Vou entrar nela e vou abrir o Visual Studio Code aqui. Então, tudo que a gente vai ter aqui dentro é um novo arquivo chamado de index.html. E eu vou aproveitar e vou colar, ó, todo aquele script que eu tinha copiado lá. Isso é muito importante, tá bem? E aqui, ó, antes de tudo, vamos só estruturar um pouco essa página, né? Então, eu vou ter um HTML, head, title, chamado com fire, né? E o meu body aqui e o barra body, tá bom? E vou jogar esses scripts aqui, vou tirar esses comentários, vou jogar esses scripts aqui para dentro do meu body, tá bom? Que ele fique no body da nossa requisição aqui. Então a gente tem aqui primeiro a configuração do Firebase, Firebase Out, que tem o nosso API Key, o domain, tudo que a gente precisa, né, do Firebase. Já mostrei bastante isso nos cursos de Firebase com Angular, né? É igual, não muda nada. E o Firebase ele é modular, né? Então a gente tem aqui a inclusão do Firebase App e eu preciso aqui incluir abaixo também, ó, o Firebase Out.js, tá? Então o caminho é bem parecido, só muda a versão aqui. A versão que eu estou usando que funcionou, tá bom? Pode ser que esteja uma versão nova já, que funcione também, não testei, tá bom? Então, ó, com o Firebase iniciado aqui, né, com a nossa app inicializada, a gente vai fazer o quê? Eu vou criar um provider, ó, var provider igual new firebase.out.googleOutProvider. Então, se você vier no out ponto aqui, ele tem Google Out Provider, ele tem Facebook Out Provider, ele tem o GitHub Out Provider, LinkedIn, né? Todos os caras que têm suporte a providers no Firebase, tá bom? Então, feito isso, esse é o provider que a gente precisa, né, para se conectar no Google, né, que vai abrir um modalzinho nosso lá, o pop-up, para o usuário se conectar. Depois, a gente tem
os escopos aqui, né? Os escopos são as informações que a gente vai poder acessar desse perfil. Então, sabe quando você abre um modal, né, de uma autenticação e ele fala, ó, esse app tá pedindo permissão para ler seu e-mail, para ver sua foto, para publicar mensagens, para mandar mensagens para seus amigos, para publicar algo na sua timeline, né? Então, tudo isso é feito através dos escopos, tá bom? Esse escopo aqui, o read-only, a gente só tem acesso, se não me engano, ao nome, o e-mail e o picture, né? O mais básico que tem, tá? Depois procura lá por Firebase e Google Scopes, você vai achar quais escopos que tem, né? E tudo que você pode ter de informação aí do Firebase / Google, tá bom? Aqui em cima a gente declarou um botão, né? Então criei um botão, clique login com Google, né? Então o botão não tem nem CSS nem nada, só pra gente testar mesmo, ó, function login. Então a gente vai ter a nossa function login. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é ter a instância do firebase.auth.signin with popup, né? Então ele vai aparecer aquele pop-upzinho para o usuário se conectar. Então existem outras formas de sign-in. Tem uma forma de autenticar que ele vai para o Google e depois volta para a nossa aplicação, né? O do pop-up é o mais comum, né? O que a gente acha com maior frequência aqui. Isso é uma promessa. Então a gente tem o ponto .then, né? E eu vou ter aqui o result, ou só result, assim. Vai ser igual a uma nova função, tá bom? Então tudo que a gente quiser fazer de informações do usuário, né? No caso aqui a gente só quer pegar o token e printar esse token no console para a gente poder mandar para a nossa API depois. Então a gente vai ter que fazer isso dentro da parte do sign-in, tá? Dentro da parte do sign-in, não, né? Depois que o usuário se autenticou, obviamente. Então aqui tem um lance interessante, ó. A gente tem o token, né? Que é o result.credential.access token, e o nosso usuário, result.user. Então, se você der um console.log no user, você já vai ver as informações do usuário. Né? Então, isso aqui para o seu front-end já basta. Se você quiser jogar essa informação para qualquer lugar aqui no seu front-end, é esse user que você vai usar. Porém, eu vou dar aqui um console.log no token e um console.log no user, tá? A gente vê como que isso aqui vai funcionar, tá? Um outro item importante aqui é o seguinte: a gente precisa de alguma forma servir essa aplicação aqui, tá? Não pode só ir no Chrome e abrir esse arquivo index.html que não vai funcionar. Eu uso aqui um cara chamado de HTTP Server, tá? Eu vou usar ele com C1, que vai ter 1 segundo só de cache, ou seja, nem vai ter cache quase, tá bom? Então, ó, tá rodando na porta 8080, vamos lá pro Chrome ver agora como que isso fica. Então, ó, tô aqui no Chrome, né? Ele só falhou no Favicon aqui, que realmente a gente não tem. Vou clicar em Login com Google. E na primeira vez aqui, ele vai fazer algumas perguntas adicionais, tá? Na conta Google, eu vou selecionar minha conta. Ele vai dizer que esse app não foi verificado, né? A gente não tem nada seguro nesse app, tá rodando localhost ainda. Mesmo assim, eu vou permitir aqui o acesso. E aqui ele vai trazer tudo que a gente pode fazer, né, com esse app nosso do Google aqui. Tá bom? Aqui, ó, ele logou já as informações do usuário, né? Então, tudo que tem A, D, C, G aqui é coisa que eles... são itens que ele camufla aqui, né? São métodos que ele coloca com nomes randômicos, né? Para motivos de segurança. Mas tem aqui, ó, o display name, e-mail, se o e-mail é verificado, né? O metadata, tudo certinho aqui. Se você quiser usar o user no front, então você pode chamar essas informações aqui. E o nosso token, né? Ele gerou esse token aqui. Então, vamos lá para o JWT.io e vamos colar esse token aqui, né? E a gente vai ver que esse token, ele não é um token JWT válido, né? Então, na verdade, pelo tamanho do token aqui, a gente já percebe que ele não é um token JT válido, tá? JWT, é o JOT. O que acontece? Esse token aqui, ele é só um token de credencial do Google, tá? Então, esse token a gente usa para obter o JWT token. Então, não adianta nada a gente mandar esse token para nossa API, porque ele não vai funcionar lá. Esse token é só um token interno aqui que o Firebase / Google usam para trazer o usuário para a gente. Depois coloca um cat aqui também, tá? Para ficar legalzinho, depois do then aqui. Mas, vamos lá. O que interessa para a gente é o que está dentro do current user, tá? Então, firebase.out.current user, e esse current user só vai estar disponível depois que a gente executar o sign-in, tá? A gente vai poder chamar o getIDToken, e daí ele vai receber um ID token, tá? Então eu deixei até um comentário aqui, ó, esse é o JWT que a gente vai mandar. Então eu vou tirar esse console log aqui do user, e do token aqui que a gente já viu aqui em cima, e vou deixar essas duas linhas aqui de baixo, ó, do ID, e caso der erro,
ele vai printar o erro aqui também. Recarreguei a aplicação aqui, ó, vou clicar no login de novo, e agora sim, ó, ele retornou pra gente aqui um token, e esse daqui a gente já vê claramente que mudou, né, que é bem maior, a gente já pode notar que tá no padrão JWT, tá? Então, ele já trouxe aqui, ó, todas as informações que tem no token, né, pra gente, jwt.io, e aí a chave segura, né? Ela fica só do lado do servidor, né? Não fica do lado do cliente, não fica nada disso aqui. Vamos fazer agora a nossa API que vai receber esse token via requisição, né? Via parâmetro, e vai validar esse token aqui no servidor do Google, tá bom? Bom, para criar essa API aqui, eu vou executar um .NET new web API -o e vou chamar ele de to-do API, beleza? Vou novamente entrar aqui, ó, no to-do API e vou abrir o Visual Studio Code aqui, ó, code ponto. Tá a nossa API, tá nosso projeto de API pra gente começar a trabalhar, né? O primeiro ponto é o seguinte, você deve estar se perguntando, né, se a gente já tem informação do usuário no front-end, né, para que a gente precisa do token, né, enviar o token para o back-end. O front-end, gente, é muito fraco. Eu posso muito bem, né, simular o front-end com Postman, por exemplo, como a gente vai fazer aqui. Então, na minha API, eu nunca posso esperar, por exemplo, o e-mail do usuário que está fazendo a requisição, porque eu posso impersonar isso, né, me passar para outra pessoa simplesmente usando Postman. Eu vou lá no Postman, falo que o username agora é André Baltieri e pronto, né, tudo que você fizer dentro da sua API vai estar como André Baltieri. Então, a gente nunca pode confiar nessas informações. Então, se a gente está trabalhando com os tokens, né, do Google, então a gente tem que receber sempre o token e bater no nosso servidor de identidade, tá bom? Então o token ele vai a cada requisição, né? Então nas APIs, né? No single page application, a gente nunca fica conectado. A gente sempre precisa, entre aspas, se autenticar a cada requisição. Então você faz uma requisição para sua API que valida esse token no seu servidor de identidade. No nosso caso aqui é o Google, né? Que a gente está fazendo. Então vou vir para o startup aqui da minha aplicação, aqui para baixo aqui. E antes do use authorization aqui, eu vou colocar o app.useAuthentication, tá? Que a gente vai utilizar a autenticação aqui na nossa aplicação. Tá? E no método configure services aqui, a gente vai definir a nossa configuração. Primeiro eu vou adicionar o pacote aqui do JWT, tá? Então, eu gosto de trabalhar com JWT, na verdade, gosto não, né? Mas quase que um padrão, né, a gente trabalhar com JWT, JSON Web Token. Eu vou deixar o link para um artigo aqui onde eu explico um pouco mais sobre Barrier, JWT e vários outros itens, tá? Dá uma olhada nele lá que eu explico mais sobre a parte de segurança. Mas basicamente, ó, .NET add package e a gente vai usar o package microsoft.aspnetcore.authentication.jwt barrier. Tá? Esse é o mesmo pacote que a gente usa para fazer a autenticação das nossas APIs de uma forma convencional, entendeu? Então, quem me conhece sabe que eu tenho uma resistência muito grande em relação ao uso do ASP.NET Identity, né? Eu não gosto das coisas que ele traz pronto, eu acho que fica difícil de desacoplar dele, e eu não acho que a autenticação seja uma coisa difícil de fazer. No curso 7194 do Balto.io, que eu mostro APIs Data Driven com ASP.NET Core e MVC, e Entity Framework, a gente cria uma autenticação do zero lá e leva poucos minutos. Igual o passo que eu estou fazendo aqui, só que lá tem um passo a mais que a nossa API é o nosso próprio servidor de identidade, entendeu? Então a gente tem que cadastrar um usuário, ler um usuário, entendeu? Então, se você tiver num cenário que você está trabalhando com Razor e precisa gerar as páginas, né, eu acho que a tal Identity vale a pena, mas fora desse cenários de API, é muito simples criar a parte de autenticação aqui. É igual o Passport no Node, por exemplo, tá? Então você não vê quase coisas prontas, né? Já tem um framework ali pra gente fazer algo, mas é algo específico da autenticação. Não gera página, não gera lixo, não gera nada pra gente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, ó, services.addAuthentication, tô adicionando a autenticação para nossa API. E vou utilizar aqui, ó, JWT Barrier Authentication, que é o tipo de autenticação padrão que a gente usa em 90% das APIs que a gente cria aqui no Balto.io que eu mostro para vocês. Então, até aqui não mudou nada do que
do que você estivesse fazendo uma API com seus usuários locais, tá? Porém, só isso não é válido, né? Eu falei para ele aqui que a gente tem autenticação, que a gente está trabalhando com autenticação, mas eu não falei para ele aonde que ele vai receber o token, como que ele vai validar esse token, né? Aonde que ele tem que buscar informações sobre esse token. E aí que entra a parte dos servidores aqui, tá? Então essa partezinha aqui, ela é a mesma se você estiver fazendo para Google, para Facebook, para um Identity Server local seu, para uma outra API que não seja até um Identity Server, mas que provê essas informações para você do OAuth. Tudo isso aqui fica da mesma forma. Então, JWT Bearer, né, Options, Authority é o servidor onde ele vai buscar as informações. Então, esse servidor aqui, ó, tá vendo que ele tá com todos, XPTO? Esse aqui tá até o código antigo, ó, o meu novo código é esse daqui. Então, esse é o ID da nossa aplicação no Firebase. Então, é só você ir lá nas configurações do projeto do Firebase, que você vai achar o ID do projeto, ó. Então, esse é o ID do projeto aqui. Então, falando para ele assim, ó, servidor de autenticação é o securetoken.google.com/ o ID do meu projeto, tá? O issuer é a mesma coisa, né? O servidor que ele vai buscar. E o audience é a nossa app, tá? Então, a gente tem que prover o ID da nossa app lá, que a gente está passando para ele, tá bom? Então, se eu estiver usando um Identity Server, é a mesma coisa. Esse processo aqui é o mesmo, o que vai mudar são essas informações aqui de dentro, tá bom? Se você estivesse usando Facebook, GitHub, qualquer outro cara, é o mesmo processo, tá? E por incrível que pareça, isso é tudo que a gente precisa fazer para ter o login com o Google. Então, aqui já está pronta a nossa API. Se eu vier aqui no controller, vou pegar aqui esse Weather Forecast aqui, por exemplo, ó. Abaixo do HTTP GET, tá bom? Eu vou colocar o Authorize, que é o atributo que a gente tem para autenticar, né? Para requerir a autenticação numa rota, tá bom? Então, ó, ficou aqui /weather, né? Vamos rodar essa API aqui para a gente ver, ó. Então, vou deixar aqui rodando o .NET Watch Run. Deixa eu só mudar a rota aqui, remover esse controller daqui para deixar na rota base, para ficar mais fácil para a gente. E vamos lá para o Postman, ó. Vou fazer um send aqui. Ele trouxe aqui pra gente, ó, unauthorized, que não tá autorizado, tá? A gente não tá autenticado. Eu vou aqui pro headers, vou compor o authorization e vou fazer o mesmo esquema que a gente faz para autenticar nas APIs que a gente cria aqui com autenticação local, ó. Authorization, bearer, e vou colar o nosso token aqui, tá? Nosso token gigantesco. Agora você viu que ele levou uns segundinhos, né? Então levou alguns milissegundos aqui, porque ele foi no servidor da Google validar, e ó, a gente já tá aqui com as informações que a gente quer, né? Então já tá com todas as informações aqui de temperatura que vem por padrão naquele controller lá, ou seja, a gente já autenticou com o Google de uma maneira simples, fácil e direta, assim, tá? Se você quiser ainda, você pode acessar informações do usuário através do user.identity, na verdade é user.claims só, tá? Então, eu deixei aqui um exemplo, user.claims, daí você tem que buscar o claim, né? Claim type name, first or default.value, né? Então, var name, por exemplo. Igual essa aqui, deixa eu só ver o que ele tá falando aqui. Não, tá tudo ok, tá bom? Então, assim, a gente tem o nome do usuário, né? André Baltieri, no caso lá. Ou o e-mail, né? Se você quiser pegar aqui. Ou picture, se você quiser a imagem, tá bom? Se você der um breakpoint aqui, colocar um breakpoint e analisar o claim, você vai ver toda a lista de itens que ele traz, beleza? Então é isso aí, galera. Uma forma simples, fácil de fazer a autenticação com o seu front-end e back-end no Google, utilizando Firebase, que ainda dá margem para você utilizar isso no Angular, Vue, Flutter, diversas outras plataformas, tá? E sem usar o ASP.NET Identity, né? Sem gerar aquele monte de sujeira que o ASP.NET Identity gera pra gente. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.